Irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículo 32, somente o versículo 32. Diz assim a palavra do nosso Deus: lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se da mulher de Ló. Irmãos, numa data tão importante, quando nós agradecemos a Deus por mais um aniversário da nossa igreja, e também esse domingo, em que agradecemos também a Deus pelas mães, achei que seria relevante para todos nós tratarmos o versículo que nós lemos, onde encontramos uma das advertências mais sérias do Evangelho, ou dos Evangelhos. Essa advertência, ela foi dita por Jesus. Foi Ele quem a fez, foi Ele que disse: lembrem-se da mulher de Ló. A mulher de Ló, ela professava ser participante do povo de Deus, ela confessava pertencer à verdadeira religião, ela foi casada com um homem justo, íntegro. Para quem não lembra da história, a Bíblia conta que ela deixou a cidade de Sodoma no dia da destruição. Ela olhou para trás, desobedecendo a ordem de Deus, e foi transformada numa estátua de sal. E o Senhor Jesus a tomou como exemplo e a apresentou para os seus discípulos. É Ele, é Jesus Cristo que diz para o seu povo: lembrem-se da mulher de Ló. E para que fique mais claro essa advertência de Jesus, eu formulei algumas perguntas que vão nos ajudar a guiar a nossa consciência, a entendermos melhor, avaliando por que Jesus fez essa colocação, por que Jesus fez essa advertência, quando Ele disse: lembrem-se da mulher de Ló. A primeira pergunta que eu formulei aqui é o que torna essa advertência tão séria. Por que Jesus desafia o seu povo a lembrar da mulher de Ló? Deixe-me apresentar aqui algumas razões, ou respondendo a essa pergunta. Essa advertência é séria quando nós consideramos a pessoa que Jesus menciona. De quem Jesus está falando aqui? Jesus não está falando aqui de Abraão, de Isaque, de Jacó. Jesus não está falando aqui de Sara, de Raquel, de Ruth, de Ana. Jesus escolheu o exemplo de uma pessoa cuja alma está perdida para sempre. Ele não tomou o exemplo de uma mulher fiel, ele não tomou o exemplo de uma mulher que andou com Deus, que obedeceu ao Senhor. Ele usou o exemplo de uma mulher condenada, porque ela preferiu andar contra a vontade de Deus. E por isso ele afirmou: lembrem-se da mulher de Ló. Outro motivo que torna essa advertência séria é quando consideramos o tema que Jesus está expondo aqui. Sobre o que Jesus estava falando quando disse isso. Quando nós voltamos um pouco no mesmo capítulo 17 do Evangelho de Lucas, principalmente a partir do versículo 20,
podemos observar o tema que Jesus estava tratando. Jesus estava falando sobre o reino de Deus. Ele estava falando sobre o reino de Deus. Os judeus, eles tinham uma expectativa muito diferente da implantação do reino, diferente daquela que Jesus pregava, daquela que Jesus falava, daquela que Jesus ensinava. Eles esperavam um reino militar, um reino terreno, temporal, um reino que repetisse mais ou menos a forma do reinado de Davi. Olha, Jesus disse, o reino de Deus não virá com visível aparência. Jesus está dizendo que passaria pelo aquele tormento, passaria pelo Calvário, sofreria, mas voltaria um dia em majestade e glória. Mas Jesus, ele alerta que até lá as pessoas viveriam como no tempo de Noé, despreparadas, de festa em festa, dando-se em casamento, preocupadas em fazer ou em satisfazer as suas vontades, os seus desejos, curtindo o mundo, despreparadas como no tempo de Ló. Elas viverão ocupadas com suas vidas, engajadas em ganhar dinheiro, preocupados em desfrutar dos prazeres, apegadas ao mundo. E, de repente, Jesus alerta que chegaria o juízo e as pessoas estariam despreparadas. Esse é o tema que Jesus aborda, esse é o tema que Jesus destaca, o reino de Deus e o despreparo espiritual para receber este reino. E quando Jesus está falando esse tema, ou sobre esse tema, é que ele diz, lembrem-se da mulher de Ló. Terceira razão, irmãos, que torna essa advertência séria, quando nós pensamos na pessoa que faz essa advertência. Quando nós pensamos que foi Jesus, o próprio Jesus, que fez essa advertência, o que é que a Bíblia diz a respeito de Jesus? A Bíblia diz que ele é amoroso, compassivo. Jesus chamou as pessoas a virem a ele, e ele ofereceu descanso para as suas almas, porque ele é cheio de ternura, de misericórdia. Jesus, quando viu a cidade de Jerusalém, incrédula, sem recebê-lo como Messias, ele chorou. Jesus, ele ficou triste pelas pessoas, porque elas estavam rejeitando a salvação. Elas estavam rejeitando a vida em abundância que somente ele pode proporcionar. Jesus é compassivo ao ponto de orar pelas pessoas enquanto aquelas pessoas estavam crucificando. Ele disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, quando um homem assim, tão amoroso, um homem tão cheio de compaixão pelas almas, um homem cheio de misericórdia, de ternura, olha para o seu povo, olha para a sua igreja, olha para os seus discípulos e diz, tomem cuidado, observem o exemplo da mulher de Ló. Então, essa advertência, meus amados irmãos, ela precisa ser levada em consideração. Outra razão que torna essa advertência séria, as pessoas com as quais
Jesus estava falando. Com quem Jesus estava falando? A quem ele faz essa advertência, esse alerta? No versículo 22, nós temos a resposta. Jesus estava falando com os seus discípulos. Ele não estava falando contra os fariseus e saduceus. Ele não estava falando contra aqueles perseguidores, mas chamando a atenção para aqueles que faziam parte do seu povo. Chamando a atenção para os seus seguidores. Eles são o alvo da advertência de Jesus. Lembrem-se da mulher de Ló. Há ainda uma quinta razão, irmãos, que torna essa advertência séria. Quando nós consideramos a maneira como Jesus falou. Jesus adverte, irmãos, como se nós corrêssemos o risco de esquecer desse acontecimento. Jesus não quer que saia da sua memória. Ele não quer que você tenha uma memória preguiçosa sobre esse assunto. Ele está dizendo para você manter essa advertência sempre viva na sua mente, no seu coração. Lembrem-se da mulher de Ló. Então, irmãos, esses motivos mostram mais que tudo que essa advertência é muito séria para todos nós. Mas já que estamos falando sobre a mulher de Ló, a próxima pergunta que eu formulei é: quem era a mulher de Ló? Quem foi essa mulher na história da Bíblia Sagrada? Por que Jesus tomou essa mulher, evocou o nome dessa mulher como exemplo para todos nós nos dias de hoje? A primeira resposta: a mulher de Ló conheceu a fé verdadeira. Para nós conhecermos bem a respeito disso, sobre a vida dessa mulher, é importante nós voltarmos ao livro do começo, o livro do Gênesis. E lá no capítulo 12, um texto bastante conhecido da igreja, quando Deus chama Abraão, para que ele saísse da sua terra, da sua parentela, e fosse para um lugar que Deus mostraria. E a partir do versículo 4, nós lemos o seguinte: partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló. Todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Nos dias de Abraão, irmãos, a verdadeira fé, o verdadeiro conhecimento de Deus era algo muito escasso na terra. Era algo muito escasso, muito difícil encontrar uma família que conhecesse o Deus verdadeiro. Não havia tabernáculo, não havia lei de Moisés, não havia uma classe de sacerdotes. O conhecimento de Deus estava progredindo. Nós sabemos que a Bíblia, ela foi escrita de forma progressiva, cada vez mais Deus se revelando a nós. Mas naquele tempo, ainda o conhecimento sobre Deus era muito limitado. E ele estava presente, esse conhecimento, em apenas poucas famílias. E a família de Abraão
era uma dessas famílias. Abraão conheceu o Deus verdadeiro. Deus se revelou a Abraão, e as outras famílias da terra viviam longe de Deus, viviam em pecado, ignorância, viviam em superstição. Então eu posso dizer para vocês que a mulher de Ló, ela foi uma mulher cercada por bons exemplos. Vivia no meio de uma família que conhecia Deus, teve acesso à fé verdadeira. Podemos dizer até que, em comparação com qualquer outra mulher do mundo daquela época, ela era uma mulher privilegiada. Ela teve contato direto com pessoas que amavam a Deus. Segunda resposta, quem foi a mulher de Ló? Era casada com um homem justo. Ela era casada com um homem íntegro. Eu sei que muitos de nós têm um certo receio com relação a Ló, mas o que importa, irmãos, é que a Bíblia diz, e a Bíblia diz em vários textos, que Ló era um homem justo. Ló era um homem íntegro. E vejam que ela tinha Abraão como parte da sua família. Ela sabia do temor e da vida de oração dele, da vida de Abraão, que andava com Deus. Eram homens, tanto Abraão como Ló, homens fiéis. Eles tinham comunhão com Deus. Ela vivia no meio de uma família consagrada a Deus. E esse era um privilégio muito grande da mulher de Ló. Lá no texto bíblico, irmãos, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, versículos 6 a 9, nós encontramos o texto bíblico que diz assim: e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas, olha o que diz o texto, irmãos. Mas livrou o justo Ló. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados, porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Eu não sei se você notou aqui, mas o autor, inspirado pelo Espírito Santo, por 3 vezes ele se dirige a Ló como um homem justo. Ele aqui é colocado ao lado de Noé. Muitas e muitas vezes Noé é citado na Bíblia como alguém que andava com Deus, um homem fiel a Deus. Ló, então, ele é colocado aqui ao lado de Noé como uma lâmpada que mostrava a existência de Deus dentro daquela geração perversa. E a mulher de Ló, então, irmãos, ela foi casada com um homem justo. Quantas vezes aquela mulher, ela viu o seu marido, como considerando o texto que Pedro escreveu, quantas e quantas vezes aquela mulher viu o seu marido com o coração pesado por causa do pecado que predominava naquele período na cidade de Sodoma. Ela via o seu marido, ela via no seu marido piedade, temor ao Senhor. Ele era inconformado com o pecado. Terceira resposta, irmãos. Quem foi a mulher de Ló?
Veja que ela não somente convivia com familiares crentes, mas teve alguns contatos pessoais com o próprio Deus. Vocês lembram que quando Abraão recebeu as promessas de Deus, as promessas narradas ali no capítulo 12 de Gênesis, ela estava com ele. Ela estava com ele. Aquela caravana armando tendas da cidade de Raia até Betel, ela estava lá sabendo que aquela caravana, aquela caminhada, não era apenas uma caminhada, uma jornada física, mas eles estavam empreendendo uma jornada espiritual. Uma jornada espiritual. Quando os anjos vieram a Sodoma, avisar aquela família que ela deveria sair daquela cidade, ela estava lá. Ela estava lá. Em Gênesis 19, textos que os anjos conversavam com Ló na casa dele, diz assim, Gênesis 19, versículos 12 e 13. Então os homens disseram a Ló: você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-o sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Imagine, irmãos, receber anjos na casa, na própria casa, conversando com você, explicando os planos de Deus, os anjos dizendo: olha, Ló, estamos aqui para salvar a sua família. Estamos aqui para salvar a sua família. E aquela mulher estava ali. Aquela mulher estava presente. Observe o versículo 15. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. O anjo não somente falou, mas estava ali apressando a família. Vamos sair daqui, que a cidade vai ser destruída. E aquela mulher estava ali presente. Terceira pergunta, irmãos: qual foi o fim daquela mulher? Qual foi o fim da mulher de Ló? Nós falamos aqui vários privilégios que ela teve. Quantos e quantos privilégios aquela mulher teve? Conviveu com a família crente. Ela ouviu o próprio Deus se manifestando a Abraão. Ela estava presente quando os anjos vieram apressar a família. Quantos e quantos privilégios aquela mulher teve? Qual foi o fim dela? Primeira resposta: ela morreu sem a graça de Deus. Impenitente, isto é, sem arrependimento. Ela morreu descrente. Esse foi o fim dela. Apesar de todos os privilégios, todos os meios de graça, todas as advertências do céu, todos os anúncios de Deus, apesar de tudo isso, os olhos do seu entendimento nunca foram abertos. Sua consciência nunca foi despertada para o reino dos céus. Ela nunca foi trazida para um estado de obediência e conversão a Deus. As suas afeições, o seu amor, nunca estiveram nas coisas do alto. Ela nunca amou a Deus com todo o seu coração. Era uma religião de conveniência. Era uma capa. Era somente algo externo. Embora ela estivesse no meio do povo de Deus. Que coisa triste, irmãos.
Que coisa triste o fim dessa mulher. Foi naquele dia da destruição de Sodoma que a máscara caiu. E aconteceu aquela punição de Deus, transformando-a numa estátua de sal, e ali ficou como símbolo da desobediência, como símbolo da desobediência a Deus. Qual foi o fim da mulher de Ló, irmãos? Segundo a resposta, ela sempre será lembrada como exemplo de apego ao mundo. Ela sempre será lembrada como uma mulher que era apegada ao mundo, uma pessoa cega pelo pecado. Tanta luz que ela teve, irmãos. Tanta luz que ela teve, tantos exemplos ela teve ao lado dela. Tanta informação, tanta revelação de Deus. Parece que tudo aquilo só endureceu o seu coração. De fato, ela nunca se rendeu ao Senhor, mas ela se mostrou engolida pelo mundo, embora tivesse disfarçado ou disfarçada como alguém que temia a Deus. Ela sempre será lembrada como um exemplo de apego àquela cidade, como exemplo de apego ao mundo, como exemplo de apego às coisas materiais. Muito bem, irmãos, tudo isso nos leva ao próximo momento da nossa mensagem, que é chamar para nós qual a aplicação que nós podemos fazer diante desse texto que nós lemos, desse versículo que nós lemos. Quais lições nós podemos aprender desse momento aqui, ou desse versículo que nós lemos? Como eu disse, nós estamos num período de comemorações, de agradecermos a Deus por mais um aniversário da nossa igreja, num domingo especial, que nós comemoramos o Dia das Mães, e nada mais oportuno do que nós considerarmos um alerta, uma advertência, sermos advertidos, ensinados pelo próprio Jesus Cristo, pelo nosso Senhor, amado Senhor Jesus Cristo. O ponto aqui, irmãos, é considerarmos o que Jesus quis dizer quando advertiu-nos. Lembrem-se da mulher de Ló. Primeiro lugar, irmãos, é que eu estou indo para o final, já para as nossas aplicações. E a primeira aplicação que eu gostaria de trazer é que ter privilégios religiosos não salva a alma de ninguém. Ter privilégios religiosos não salva a alma de ninguém. Em outras palavras, você pode ter todo tipo de privilégio espiritual, você pode estar no meio do povo de Deus, você pode ouvir boas pregações, você pode ser aluno da escola bíblica dominical, você pode estar cercada de pessoas que amam a Deus, que definitivamente são boas pessoas, boas influências, participar de café da manhã, participar de almoço comunitário, participar de comemorações, de momentos especiais, mas mesmo assim, com toda essa luz, com toda essa graça, você ainda assim pode estar perdido para sempre. Você pode se permitir e achar que frequentar uma igreja genuinamente evangélica pode até contribuir com ela, ser assíduo com alguma atividade, e você pode achar que Deus tem uma certa simpatia por você,
Isso é um grande engano. Para uma alma ser salva, mais do que alguns privilégios, para uma alma ser salva, precisa de muito mais do que alguns privilégios. Existem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que estavam no meio do povo de Deus, que usufruíam de privilégios, mas eram descrentes, estavam com o coração distante de Deus. Paulo, e eu digo que temos vários exemplos, irmãos. No Antigo Testamento está cheio, mas no Novo Testamento, Paulo menciona alguém que era seu companheiro, que estava ao lado de Paulo nas atividades missionárias, estava ao lado de Paulo nas lutas, era um homem chamado Demas, que em algumas cartas, lá estava ele ao lado de Paulo, trabalhando com o apóstolo Paulo. Mas quando Paulo chega ao final da sua vida, com muita tristeza, Paulo diz que ele o abandonou. Paulo disse assim, Demas amou o presente século. 2 Timóteo 4, versículo 10. Então, nessa manhã, eu gostaria de chamar a sua atenção para o seguinte: valorize esses privilégios. Esses privilégios são maravilhosos. Esses privilégios que você tem são coisas boas que você deve aproveitar. Mas não descanse a sua alma neles. Não descanse a sua alma neles. Ter privilégios é uma coisa muito boa. É uma coisa maravilhosa. Bons amigos cristãos, acesso a momentos preciosos na igreja. Você pode valorizar isso, sim. Mas nada, preste bem atenção, nada pode ser colocado no lugar de Cristo. Você precisa nascer de novo, ter uma experiência verdadeira com o Filho de Deus. Você vai a uma igreja ou vem a esta igreja, você canta, você ouve sermões, ouve estudos, que privilégios maravilhosos, que ótimos privilégios, mas no final das contas, o que é que tem no seu coração? O que é que você tem no seu coração? A palavra causou ou não transformação na sua vida? Martin Lloyd Jones, ele diz que o efeito da verdadeira pregação deveria ser o de levar-nos a temer e tremer. Deveria ser o de nos examinarmos a nós mesmos e pensarmos mais a respeito de Jesus Cristo. O Espírito Santo está testemunhando no seu coração. Você reconhece o Espírito Santo trabalhando no seu interior, na sua vida? Se você vai a uma igreja periodicamente e não há testemunho do Espírito Santo no seu coração, na sua vida, permita-me dizer com todo respeito, você não é melhor do que a mulher de Ló. Você não é melhor do que a mulher de Ló. Porque a situação da mulher de Ló é uma situação
de um contato estéril com Deus, distante das coisas de Deus. Eu gostaria também, para finalizar, de trazer uma palavra para você que é filho de evangélico. Certamente aqui nós temos vários filhos acompanhando as mães nesse dia. E eu gostaria de trazer uma palavra para você que é filho de pais evangélicos, que teve o privilégio de nascer num lar cristão. Você que teve esse grande privilégio. Às vezes eu converso com determinadas pessoas que se converteram tardiamente e elas expressam essa, não digo uma reclamação, mas digamos, uma informação de que como gostariam de ter vivido a vida toda na igreja, de terem vivido, de serem ensinados pela palavra desde cedo, porque esse é um dos maiores privilégios da vida. Esse é um dos maiores privilégios da vida, nascer numa família de crentes. Crescer sendo exposto continuamente ao Evangelho, ouvindo da palavra de Deus todos os dias. Você provavelmente era alvo de oração, mesmo antes de você ter nascido. Nós constatamos isso aqui, nós oramos pelo Luiz Felipe, nós oramos pelo João, não é verdade, como igreja, antes mesmo deles terem nascido. É um privilégio muito grande você aprender sobre as grandezas de Deus ainda muito cedo. Ou ainda, você ser privado, você ser protegido do mundo que marca negativamente muitas pessoas. Muitas pessoas se converteram tarde e estão aí carregando marcas, cicatrizes de problemas que viveram no passado. Não foram protegidos, não foram, digamos ali, cercados por essa proteção que é viver na igreja, viver sendo educado nas coisas de Deus. Mas a despeito de todos esses privilégios, cuidado para você não se tornar uma pessoa estéril, uma pessoa infrutífera. Tome cuidado para que o seu coração não se torne um coração duro, estéril, infrutífero. Lembre-se, você não vai poder entrar no reino de Deus através da fé dos seus familiares, dos seus pais, da sua mãe. Você tem que ter uma experiência com Deus. Você tem que ter a sua conversão, a sua própria conversão. Você precisa ter sua própria transformação, a sua própria fé, o testemunho pessoal do Espírito Santo. Isso vai ocorrer na sua vida. Na sua vida. Porque se não for assim, o seu fim será como a mulher de Ló. O seu fim será como a mulher de Ló. Então, meus amados irmãos, queridas mães, filhos, membros, visitantes, não estejam despreparados. Muito mais importante do que uma vida material, muito mais importante do que as coisas desse mundo, é a sua alma.
Não estejam despreparados. Não estejam despreparados, o tempo está passando. Nós já estamos no meio de maio desse ano, irmãos, o tempo está voando. O tempo está passando e a advertência de Jesus para todos nós, nesta manhã, é: lembre-se da mulher de Ló. Que Deus, pois, nos abençoe, irmãos. Amém.